Boa noite aos queridos irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira, mais uma vez, então, participando, do Evangelho no Lar. Hoje, vamos estudar do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, as injúrias e violências. Item 1. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Item 9. Aprender-se do que foi dito aos antigos, não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento, mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, e aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Item versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno, que ele disser a seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas, em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e a fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhes recomenda não ligar estes últimos mais importância do que os primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e promessa de Jesus, tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, nesse capítulo, esses itens do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala, da benevolência, da brandura, dessas qualidades todas que Jesus nos ensinou, e que é um esforço diário, deve ser um esforço diário nosso, constante, para que possa haver, a benevolência e a harmonia na convivência entre todos. E aqui fala da questão das palavras, que quando a gente uma simples palavra traria tanto dano para outra pessoa, e hoje em dia a gente tem estudos, que as palavras, elas também carregam energias, e elas podem, realmente, às vezes, prejudicar uma outra pessoa, se a gente disser para aquela pessoa, por exemplo, se desaprovar uma coisa que a pessoa esteja fazendo, negativamente, que a gente talvez não tivesse que fazer aquela crítica. Então, aqui na questão das palavras e das nossas atitudes, deverão ser brandas. Por quê? Tanto, para que a gente tenha uma vida boa, uma vida de bem-estar no presente, quanto que a gente for pelo plano espiritual e nas próximas reencarnações, em razão de que os mansos possuirão a terra, porque a gente sabe que o mundo está passando, para um mundo, está se transformando para um mundo de regeneração, e é onde reinará a harmonia entre as pessoas, o respeito. Então, esse item aqui é muito interessante, das injúrias e violências, até na questão das palavras, dos nossos sentimentos também, a gente também tem que trabalhar, porque é do sentimento que vai surgir, as nossas atitudes, as nossas palavras.
Nesta noite, então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, e agradecer, Senhor, por esse evangelho, por essa reflexão, agradecer por mais um dia, pela presente reencarnação, aonde nós estamos aprendendo tanto, Senhor, tantas orientações corretas para o nosso progresso e para a nossa felicidade. Nós oramos a Deus pelo planeta, por toda a natureza do nosso planeta terrestre, por todos os espíritos aqui reencarnados. Nós oramos pelos espíritos desencarnados que ainda sofrem nas regiões do plano espiritual, pelas pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão com problemas, meu Deus, aquelas que estão enfrentando os vícios e querem vencer os vícios, estão com dificuldade. Que Deus abençoe a todos. E vamos pedir também aos espíritos bons que coordenam nossa atividade, que possam fluidificar todas as águas, Senhor, que forem colocadas nos recipientes de todos os lares. E assim nós vamos dar por encerrado o Evangelho desta noite, em nome de Deus, de Jesus, e que assim seja.